Você, por acaso, sabe a diferença entre fome e vontade de comer? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 4,7% da população brasileira tem transtorno de compulsão alimentar. Comer exageradamente em algumas ocasiões e se repreender mentalmente pela atitude não é o problema. O problema é quando isso se torna frequente e afeta tanto a saúde física quanto mental. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Então a gente conversa com o médico, doutor William Rangel. Seja muito bem-vindo, doutor, à nossa casa. Estamos aí para falar de um tema tão importante, né? Demais, que é a questão da compulsão alimentar. Quando a gente fala isso sobre fome, né? Sim. As pessoas geralmente falam assim, eu estou fazendo uma reeducação alimentar e eu sinto muita fome, muita fome. Eu não quero passar fome. A gente fica só usando essa palavra fome. O que é a fome, doutor? Então, isso é muito importante a gente conseguir diferenciar um pouco disso, né? Porque a fome é realmente aquela questão que a gente sente o nosso corpo pedir. Quando a gente tem uma restrição, o nosso corpo vai precisar da energia do alimento, né? Eu costumo até brincar com o meu paciente que o nosso corpo é uma fogueira, né? E essa fogueira precisa da lenha, e a lenha é o nosso alimento, aquilo que a gente come para manter o nosso corpo vivo, né? Podemos assim dizer. E a fome é aquilo que o nosso corpo pede, no caso, para nos alimentarmos, né? E a gente realmente precisa diferenciar muito o que você disse, né? Que é a questão, né, da vontade de comer, né? Porque muitas vezes a gente não tá com fome, acabou de comer e vem aquela vontade, aquele famoso docinho, podemos assim Depois dizer, do almoço, depois do isso. almoço, né? Que é muito diferente de você ter fome. Muitas vezes você já saciou-se, né? E você ainda tem essa vontade de algo, né? Muito se deve devido a alguns dos nossos neurotransmissores, né? Temos alguns neurotransmissores, como principalmente a serotonina, que é o nosso neurotransmissor responsável, muitas vezes, né? Pela questão do prazer. Então, muitos desses neurotransmissores, a gente sabe que o chocolate, né, principalmente, podemos assim dizer, o cacau especificamente, até mesmo o açúcar, ele consegue fazer esse neurotransmissor ser mais estimulado no nosso sinapse, que seria onde nossos neurônios se ligam uns com os outros, né? Fazendo então a gente ter esse prazer a nos alimentar, né? E por isso, doutor, que quando a gente fala assim, eu preciso só de um chocolatinho porque eu estou ansiosa ou porque eu estou triste, é porque está faltando algo aqui no cérebro e não, de repente, no corpo. Exato, é né? mais ou menos isso. Talvez a gente está buscando, na verdade, né, por esse estímulo, né? Como se fosse uma abstinência, podemos assim dizer, né? A gente gosta desse estímulo, né? Mas foi o que você falou. A gente ter essa recompensa, às vezes, não tem problema algum. Eu acho que se, poxa, o algo é gostoso, não tem por que a gente se privar desse algo gostoso. O que a gente tem que entender, muitas vezes, né, é quando isso se torna patológico. Você disse algo muito legal na sua definição em relação ao termo de compulsão alimentar, né? É quando isso causa um sofrimento. Então, muitas pessoas chegam para mim, chegam no consultório, doutor, eu sou compulsivo. E eu falo, tá, mas como assim compulsivo? Porque eu vou, na verdade, ali, né, no restaurante, eu vou no rodízio japonês e como até passar mal. Aí eu pergunto para essa pessoa, você sai de lá triste? Ela fala, de maneira alguma, eu adoro. Eu fico até orgulhoso de ter comido tanto, né? De ter gasto bem o meu dinheiro, né? Gasto bem o meu dinheiro, né? E saio feliz da vida dali. Eu falo, isso não é compulsão alimentar. Compulsão é algo muito mais sério. É quando o paciente, né, devido a esse cenário onde ele come de maneira descontroladamente, né, ele sente um sofrimento, uma espécie de depressão. Ele sente que aquilo, né, é incontrolável. Tanto que se eu sofrer porque eu fiz algo, amanhã eu não vou fazer isso de novo, né? Já o paciente com compulsão, ele vive nesse looping eterno, né? Toda semana ele tem aquele episódio onde ele come até sentir uma grande saciedade e ele sente realmente aquele descontrole. Ele sente que ele comeu a ponto, né, de que não precisava mais comer tanto assim. E ela se culpa, ela sente aquele sofrimento muito grande. Por isso existe uma definição então. Então as pessoas simplesmente não podem dizer por aí, né? Eu tenho compulsão alimentar. Não. Quando você diz que tem compulsão alimentar, você diz que tem um diagnóstico médico de um transtorno alimentar muito sério, que inclusive tem tratamentos maravilhosos, medicamentosos, além da terapia cognitiva comportamental, ajustes nutricionais para tratar essa doença que precisa ser tratada muitas vezes. E doutor, a compulsão, ela é algo físico também no nosso corpo, químico, por exemplo, se falta algum nutriente, de repente a pessoa pode ser propensa a ter uma compulsão alimentar, se é uma pessoa que já é muito ansiosa, depressiva, isso também colabora ou não, doutor? Isso está muito mais ligado à questão psicológica
psicológica e mental, não tanto física, né? Talvez física se a gente for explicar um pouquinho das questões dos neurotransmissores. Lembrando que a ansiedade por si só está ligada também à questão dos neurotransmissores, né? Alguma deficiência, por exemplo, assim dizer, né? Mas a compulsão, ela está muito, muito ligada à ansiedade. Tanto que o mesmo tratamento que a gente utiliza para tratar um pouco da compulsão alimentar pode ser medicamentos para a própria ansiedade. A gente tem alguns exemplos de ansiolíticos muito comuns, como por exemplo a sertralina, né? A fluoxetina, que são muito antigos, todo mundo conhece alguém que toma esse tipo de medicamento, que podem inclusive auxiliar as pessoas a ter menos episódios compulsivos, né? Inclusive até mesmo legal a gente falar que esse semestre também auxiliou aquelas mulheres que têm aquela TPM gigantesca e que falam, né? Eu uso todos os dias no consultório, né? Que falam que só tem esses episódios durante, né, a TPM, né? Então acontece, você vê uma instabilidade, talvez hormonal, né, devido à questão da TPM e também psicológica, né, de ficarem um pouco mais nervosos e buscarem no alimento ali uma válvula de escape. E doutor, quem é compulsivo consegue entender isso de imediato ou leva-se um tempo? Então, isso é muito importante. Talvez com hoje a gente falando aqui, os nossos ouvintes, né, vão entender que se trata de uma doença. E como toda doença precisa ser levada a sério e tratada por profissionais. Em que sentido, né? A pessoa tem que entender que não é culpa dela. Ela mesma a definição já envolve, né, não ser algo controlável. Então, poxa, a pessoa não tem controle daquilo, ela sente que ela perdeu o controle. Ela tá comendo muitas vezes até mesmo escondida, né, porque ela tem vergonha daquilo. Então, né, eu costumo falar que aquela pessoa que tem orgulho, né, como eu falei do rodízio, ela não é nada compulsiva. Poxa, eu sou uma pessoa compulsiva que eu como demais. Não tem nada a ver. A pessoa compulsiva sofre naquilo. E é muito comum esse episódio ser até noturno, né? Talvez naquele momento do dia que a gente tá mais ansioso, né? Que toda a bagagem do trabalho, né? A gente começa a pensar e a pessoa muitas vezes relata que sai da cama para ter esse episódio compulsivo escondido dos filhos, pega ali um chocolatinho que tá escondido na casa e come até acabar, sente que não deveria ter feito aquilo e ela se culpa muito, tem aquele sofrimento gigantesco em si, né? Muito bom. Doutor, eu tenho uma perguntinha do Léo para você. Opa! Eu tenho uma perguntinha, na verdade, doutor, porque é um tema muito complicado, porque eu como bastante, né? Você citou o chocolate, citou o açúcar. Existe algum outro, outros alimentos que também faz com que a gente tenha essa compulsão na alimentação? Então, Léo, importante de destacar que não é só a questão do chocolate e o açúcar que leva à compulsão. A questão do chocolate e açúcar está muito ligada, né, à questão de você sentir mais prazer. Então você gosta disso, né? Então muito provavelmente se tiver o chocolate, o sorvete, o açúcar, você vai preferir isso. Mas quando se trata de compulsão alimentar, é legal destacar isso. A pessoa muitas vezes não vai ter nada de prazeroso. Às vezes vai ser só uma panela de arroz, né? Pra você ver como é grave essa doença. Vai ter só uma panela de arroz na geladeira dela e se ela tiver durante uma crise compulsiva, ela vai comer até aquele arroz em uma questão exorbitante, né? Numa quantidade muito grande que vai fazer um desconforto gástrico, né? E ela vai se sentir muito incomodada, vai sentir aquela culpa. O que acontece é que hoje em dia a gente tem tantos alimentos tão facilmente presentes no nosso dia a dia, a gente pede um iFood, já chega na nossa casa, que a gente nem consegue perceber que na verdade o episódio compulsivo seria com qualquer coisa. Porque é fácil você pedir uma pizza, é fácil você pedir, né? Na verdade ali um lanche ou coisa assim do gênero. Mas a pessoa que tem realmente compulsão alimentar, ela vai ser por qualquer alimento que esteja presente. Se ela tiver em crise naquele momento de ansiedade tão forte, ela vai comer o que estiver pela frente. Estiver pela frente. Exatamente. E eu acho que o que é interessante, doutor, que deve acontecer também é a pessoa que tem a compulsão, ela não come pelo prazer de saborear. Muitas vezes eu acho que ela não sente nem o sabor da comida. Vezes, sim, porque correto. quando você come muito, come provavelmente mais rápido. Exato. E você não sente, né, enchendo o seu corpo, vamos dizer assim, porque geralmente quando para que fala, nossa, comi demais. E não é por sabor, né, doutor? Eu acho que a diferença é essa Exato, também, né? É o que o senhor falou, é o que tem pela frente. A compulsão é a ansiedade, eu preciso comer. Não interessa o que sabor que tenha, se eu gosto ou não. E eu não sei se no tratamento é assim, quando as pessoas começam a se reeducar, né, não só na alimentação, mas também psicologicamente, elas começam a sentir gosto diferente dos alimentos ou não, doutor? Com toda certeza, né? E elas conseguem muitas vezes sentir algo que eu falo que é fantástico quando a gente trata esse paciente com compulsão, que é sentir a liberdade de novo. É sentir que estão libertos de algo que parece que era incontrolável para elas, né? Que é algo que
causava uma apreensão, né, na vida delas. Então elas conseguem ver que elas não são mais escravas do alimento, né? Eu acho isso fantástico quando o paciente relata essa melhora pra gente, né? Lembrando, né, que sempre não é só a questão medicamentosa, embora a questão medicamentosa ajuda muito na minha prática clínica, né, minha especialidade que eu faço, mas eu vejo quando o paciente recebe aconselhamento nutricional, aconselhamento psicológico, que eu acho que é o mais importante. A gente tem vários indicadores aí que mostram que a terapia cognitivo-comportamental ajuda muito esses pacientes a entender até mesmo alguns traumas, né, passados que levaram a ter tantos episódios assim compulsivos, né, em relação a descontar os sentimentos na comida, né, essa é a grande verdade. A comida vira uma válvula de escape, só que por virar uma válvula de escape, depois acaba aprisionando esse paciente, né? Como eu falei, não tem nada de errado em você sair para um lugar, apreciar um chocolate, apreciar uma comida, comer um pouquinho mais, porque você está num ambiente propício a isso, né? Agora, é estranho quando você sente sofrimento. A comida tem que ser um prazer, não um sofrimento. Quando começa a ser um sofrimento, é legal procurar ajuda, sem sombra de dúvidas. Boa. Tem mais perguntinhas, doutor? Vamos lá. Temos mais uma perguntinha para o doutor. Daniel Moreira de Santos, boa tarde. Quantas refeições devem ser feitas por dia para não ser considerado compulsão alimentar? Obrigado, Daniel. Então, na verdade, o número de refeições que você tem ao dia não interfere em relação à compulsão alimentar. Mesmo que você coma, por exemplo, de 3 em 3 horas, isso não significa compulsão alimentar, ou até menos disso vai ser considerado compulsão. Você pode ter, na verdade, né, uma coisa que a gente chama de perfil beliscador. É aquela pessoa que tem muita ansiedade e precisa estar beliscando toda hora. Mas essa pessoa não necessariamente sofre muito com isso, essa pessoa não necessariamente come muita quantidade num intervalo curto de tempo, né, a ponto dela sentir que ela tem compulsão alimentar. Na verdade, talvez a pessoa que belisque muito, coma várias vezes ao dia, tenha simplesmente uma ansiedade. Isso não caracteriza compulsão alimentar, mas isso não quer dizer que você não deva procurar a ajuda de um profissional para tratar essa ansiedade, esse perfil beliscador, tá? Boa. E doutor, como funciona o tratamento? As pessoas que são compulsivas geralmente acabam ficando obesas ou nem sempre é uma consequência? Nem sempre é uma consequência, principalmente quando a compulsão vira um estado mais grave. E qual é o estado mais grave da compulsão alimentar? Aquilo que a gente chama de bulimia. Todo mundo acha que a bulimia é só vomitar, mas não é. A gente tem pessoas com bulimia espalhadas por todos os lados que tem aquele episódio compensatório. Você pode ter bulimia por tomar 1 bilhão de chás laxativos, né? Aquela pessoa que come, sai, faz aquela refeição e para tentar arrumar esse peso, ela vai e usa um monte de laxante, ou ela vai e usa um monte de medicamento inibidor de apetite, né? Tudo para compensar esses episódios compulsivos que ela faz. E essa pessoa normalmente talvez vai conseguir fazer isso, né? Até mesmo pessoas que a gente possa achar isso saudável, mas não é, a pessoa que tem uma bulimia por exercício físico. Então ela come, ela tem um episódio compulsivo e ela vai correr 10, 20 quilômetros para conseguir queimar a caloria que ela ganhou naquele episódio compulsivo. Então não necessariamente essa pessoa vai ser obesa. Lógico que se a gente pensar estatisticamente, a grande maioria das pessoas sim, né, vão estar com excesso de peso porque elas consomem muitas calorias de maneira repetida toda semana. Então imagina, uma questão que você come muito toda semana, no final do mês isso vai ser muita caloria a ponto de sim você ter uma predisposição muito grande para ganhar peso. Mas é possível, doutor, a gente se tratar? Isso tem cura? Podemos dizer que tem um tratamento muito eficaz. Quando a gente fala o termo cura, a gente pensa muito na questão de que você nunca mais vai ter aquilo. Porém, quando se trata de um transtorno alimentar, qualquer descuido pode voltar. Então o termo cura é muito difícil dizer. Porém, a gente realmente tem tratamentos maravilhosos. E eu vejo muitos na minha prática clínica, onde a gente usa de tratamentos padrões ouro, né, medicações padrões ouros, assim podemos dizer, que vão exatamente nesses neurotransmissores que eu citei, né, principalmente na serotonina, o paciente realmente volta para o nosso consultório relatando uma grande melhora. E lembrando, de uma pessoa que tinha 20 episódios compulsivos por mês, se voltar no meu consultório com 2, isso pra mim já é uma vitória assim fantástica. E a pessoa muitas vezes está muito feliz por isso, né? Porque ela já sentiu melhora assim gigantesca, ela quebrou aquele mecanismo de ganhar peso toda semana, né? Então isso é muito legal. E os tratamentos realmente são muito modernos hoje em dia para a questão da tratamento de compulsão alimentar. Temos medicamentos realmente muito bons hoje no mercado, né? Com poucos colaterais, que faz com que o tratamento, podemos assim dizer, ser muito eficaz.
Doutor, que incrível. Eu acho que a gente podia falar mais sobre esse Sem tema. dúvidas. Seja bem-vindo à nossa casa. Eu gostaria que o senhor voltasse para a gente falar mais sobre isso, porque acho que a nossa cabeça comanda muito o nosso corpo, né, doutor? Com toda certeza, né? E quando a gente consegue ir se organizando, a gente vai sentindo os benefícios de tudo isso. Exato. E vai fazendo as pazes com a comida. Com certeza. Não é? E quanto mais informação a gente vai ter, né, mais a gente vai saber que a gente pode procurar soluções para isso. Muito bom. Você de casa segue o doutor, faz pergunta para ele, dá a dica do que você quer que ele fale aqui, ó. @doutordr.william, com 2 L's e M no final, @rangel. O telefone é o 12 99747 1020. Doutor, você é de onde? Sou de Taubaté. Taubaté pertinho. Aqui do lado de vocês. Que Tô quase maravilha, em morava casa lá. Tava quase. Tá em casa, doutor. Sinta-se à vontade, então. Muito obrigado, agradeço muito pelo convite. Eu que agradeço, um ótimo final de semana. Para vocês também. Muito bom.